Olá, graça e paz. Olá, meu querido amigo, minha querida amiga. Eu vos saúdo com todas as bênçãos celestiais, em nome de Jesus, porque para Ele a honra, para Ele a glória, para Ele o louvor, aleluia. Só Ele merece honra, glória e louvor. Deus é bom, Ele é misericordioso, aleluia. Ele vai estar aqui, Ele está conosco em todo o tempo, Ele é o nosso guia, Ele nos guia. O Senhor é o nosso guia em todo o tempo. Ele é o El Shaddai, Ele é o Todo-Poderoso. Vamos pedir ao Espírito Santo que esteja connosco nesta meditação e que nos dê sabedoria para entender a sua vontade, em nome de Jesus. Meus queridos, aqueles que estão abatidos e tristes, eu oro a vosso favor para que o Senhor vos console e vos restaure em nome de Jesus, porque para Ele a honra e a glória e o louvor. Meus amados, meus queridos amigos, alegra-te porque o Senhor é alegre. Jesus te ama porque Jesus nos ama. Tu és amada, nós somos amados do Senhor. Por isso, meus queridos, esta noite vamos entregar esta meditação no altar do Senhor e pedir ao Espírito Santo que fale connosco através desta palavra em nome de Jesus. Amém. Meus queridos amados, eu sei que muitas das vezes nós não estamos sempre muito bem dispostos a respeitar as ordenanças dos governantes, porque ficamos tristes, ficamos abatidos com certas e determinadas situações que o noticiário nos mostra. Mas nós hoje vamos ler uma palavra que se encontra aqui, aqueles que têm caráter, aqueles que se dizem que querem andar. Há um ditado que diz que para nós andarmos de cabeça erguida, olhar para cima, que lá é que vem o nosso socorro, e aí nós somos bem-sucedidos. Por isso, a nossa meditação encontra-se hoje em 1 Pedro 2, do versículo 13 ao 15, e depois temos o 23. Então, o versículo 13 começa por falar para nós: por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja ao Rei como autoridade suprema. Por causa do Senhor, porque o Senhor é um Deus de ordem, é um Deus da verdade, é um Deus de amor, é um Deus de compaixão e de misericórdia. Então, Ele diz para nós sermos submissos às autoridades dos homens. Se nós não somos submissos às autoridades, muito menos seremos submissos às autoridades do Senhor. Porque o Senhor não se alegra com um filho ou uma filha ou alguém que diz que o ama e anda na mentira e anda no engano. Estão a entender, amados? Então o 14 diz para nós: seja aos governantes como por ele enviados, para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Normalmente, há pessoas que dizem, e há pessoas, e nós sabemos, que são acusadas injustamente. Mas eu digo para si, se por acaso foste acusado injustamente, Deus é o justo juiz. Ele vai julgar a tua causa e cada um vai receber a punição que merece, certo? Ou bem ou mal. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, o Senhor quer que nós todos praticamos o bem, vocês se liciem a ignorância dos insensatos. Há pessoas, normalmente há vidas, há pessoas terrenas que se julgam muito sábias, ou posso dizer, muito espertas, que sabem mais do que todos, mas aos olhos de Deus são ignorantes, porque não estão na sua vontade. E o versículo 23, como está escrito aqui,
ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado na sua boca. Jesus, ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Mas ele, com o seu silêncio, ele preferiu morrer por amor a si e por amor a mim. Ele preferiu ser maltratado, ser injuriado, ser esculpido, tudo isso que nós sabemos como a Bíblia nos diz, por amor a si e por amor a mim. Esse sacrifício que ele fez por si e por mim leva-nos à vitória da salvação, à vida eterna. E aí nós somos julgados com o bem que fizermos aqui nesta terra ou com o mal. Cada um receberá a sua medida. Certo? Então aqui o livro diário, o pão diário, fala assim para nós. Ela diz que nós muitas das vezes temos palavras descuidadas. Este é o título da nossa mensagem. Muitas nós descuidamos a dizer algo e poderá provocar contendas e desavenças. Então ela diz assim, ela diz para nós: estava dirigindo quando minha filha repentinamente gemeu no banco traseiro. Havia 2 crianças no carro, ela ia a guiar, e um deles gemeu. E ela perguntou o que é que tinha acontecido. E a miúda disse que o seu irmão havia agarrado o seu braço. Ele afirmou que ela o havia bislicado primeiro. Ela afirmou que o esbelicou porque ele dissera algo maldoso. Quer dizer, há sempre algo na maneira como nós falamos. Nunca se fica por trás. Há pessoas que nunca querem ficar para trás, querem ficar sempre por cima dos outros. Infelizmente, esse padrão, que é comum entre crianças, pode surgir entre relacionamentos adultos também. Uma pessoa ofende a outra e a pessoa ferida devolve com um golpe verbal. Claro, o ofensor que iniciou relatia com outro insulto. O ofensor, ele mesmo assim não se fica, ainda continua a falar algo para se defender. Em pouco tempo, palavras cruéis e de ira prejudicam o relacionamento de qualquer amizade, de filhos, de pais, de marido, qualquer relacionamento logo fica com cruéis e maldosos. E aqui Jesus fala para nós, porque ele diz para nós: antes da crucificação de Jesus, as autoridades religiosas tentaram prová-lo com as suas palavras. Se nós formos ver em Mateus 27, do versículo 41 ao 43, está lá o relato que Jesus não abriu boca. No entanto, ele não revidiou quando foi insultado. Ele não disse nada. Ele não se queixou, ele não murmurou. Ele não blasfemou. Ele apenas ficou quieto, ignorou, porque havia um propósito. Ele tinha que ir àquela cruz para nos dar o exemplo. Ele deu-nos o exemplo a todos nós. Agora cabe a cada um de nós seguir o exemplo de Jesus. O exemplo de Jesus e o auxílio do Espírito Santo nos oferece um modo de reagir às pessoas que nos ofendem. Não precisamos usar palavras como armas. Meus queridos, meus amados, muitas das vezes o silêncio, ignorar qualquer ofensa, é a melhor arma.
é a melhor arma. Sabem porquê? Porque, por uma, estou salvaguardada da condenação, do julgamento de Deus. E por outra, faz pensar, a pessoa começa a meditar. E qualquer pessoa que tem bom senso ora por essa vida e pede perdão a Deus por ela. Isso já me aconteceu muitas vezes, amados. Eu orar por pessoas que era impensável elas chegarem até mim. E elas chegaram até mim e abraçaram-me. E não há explicação, porque o meu silêncio, o silêncio daquele que tem amor pela obra, é assim que pratica. Muitas das vezes nos é difícil, não é fácil, meus queridos amados, mas a melhor arma que nós podemos ter é louvar ao Senhor e adorá-lo quando estamos tristes. Amém? Por isso que esta palavra vos enche ao vosso coração, esta meditação, e onde esta palavra chegar, que transforme vidas e que vos faça meditar na vontade do Senhor. Lembrem-se que nós temos aqui nesta terra uma passagem. Não somos eternos aqui. Nós temos aqui uma passagem e depois há a viragem. E é nessa viragem que nós saímos da terra, que o nosso corpo vai para a terra, mas a nossa alma e o nosso espírito nunca morrem. Porque Deus é bom, Deus é maravilhoso. Porque o nosso espírito vai logo imediatamente para Deus, porque Ele nos o deu na barriga da mãe. E a nossa alma vai para o descanso eterno, para o julgamento final. Estão a entender, meus queridos? Por isso, eu vos deixo com esta palavra. Eu oro ao Senhor por todos vós, para que vidas sejam transformadas, jovens, famílias. Eu oro ao Pai querido. Abre os olhos do entendimento do nossos povos da nação de Portugal. Abre os olhos do entendimento das nossas famílias, dos nossos filhos. E converte-os das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que receba o perdão dos pecados, a herança entre os que são santificados pela fé em Jesus Cristo. Meus amados, Senhor, guia toda a minha casa e a minha família, os meus amigos, todos aqueles meus amigos que irem a meditar e esta mensagem. Guia-os em justiça, ensina-os o teu caminho, ensina-lhe o teu caminho. Isto encontra-se no Salmo 25, 9 e em Atos 26, 18. Isto é uma oração, Senhor. Eu estou a fazer esta oração a favor de todos aqueles que abrir esta mensagem e que o Senhor lhe fale ao coração, que os converta das trevas para o reino das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam perdão dos nossos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em Jesus Cristo. Isto encontra-se em Atos 26, 18. Pai querido, eu quero te agradecer, porque tu dizes na tua palavra, se nós confessarmos os nossos pecados, tu és fiel e justo para nos perdoar. Meus queridos, quando ouvirem esta oração, fique um pouco em silêncio e agradeço a Deus para que Ele vos perdoe os vossos pecados, porque Ele é fiel e justo, o que Ele promete, Ele cumpre. Amém? Em nome de Jesus. Também quero orar pelos meus pecados, pelas minhas falhas, que o Senhor me perdoe e tenha compaixão e misericórdia, porque nós todos temos falhas. Ninguém é perfeito, porque perfeito é um só, Cristo Jesus. Amém? E eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até amanhã, se Deus o permitir. Amém e amém.